Senhor Jesus Cristo, e neste dia de pensarmos sobre a sua mensagem importante durante os séculos, vamos iniciar com a oração. Obrigado, Pai, por este lindo dia, obrigado pela saúde que temos, boas notícias das tuas obras em todo o mundo. Também sabemos que há muitos desafios e pedimos que também nós possamos ficar cada vez mais dentro da tua vontade, ligados a ti, para que possamos servir-te e possamos ser aqueles servos teus que tu desejas, porque tu és o Senhor dos Senhores. Orienta-nos, Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós vivemos numa sociedade que honra mais os seus poetas e filósofos do que talvez qualquer outro ramo, outra profissão, pelo menos mais do que os políticos. Honramos mais os escritores do que os técnicos, os médicos do que os professores. Assim, cada sociedade tem as suas características. Em Coríntios, quando Paulo chegou, tinha também as suas características. Primeiro, ele estava em Atenas, ali confrontou-se com os filósofos. Agora foi para Coríntio e esperava ter melhor aceitação do que em Atenas. Também já havia uma pequena congregação ali, dividido com crentes gregos, crentes judeus convertidos e gente de muitas outras culturas que estavam lá também em Coríntios. Os judeus, onde os gregos estimavam os seus filósofos, os judeus estimavam os escribas e os grandes conhecedores da Torá do Senhor. Mas em Coríntio tinha certas características específicas, tinha muito mais pessoas de todos os ramos da vida, tinha toda a espécie de arte que era necessário, carpinteiros e pessoas que trabalharam nos barcos, nos navios, porque Coríntios estava num lugar muito central e tinha o canal que passava lá, que ligava dois mares, dois oceanos. E por causa disto era o porto mais movimentado do Império Romano, embora na Grécia, mas era um porto muito importante. E no meio desta variedade toda havia também o templo de Diana, que estava no topo da montanha e está ainda. Ali praticava-se todo tipo de imoralidade, porque Diana era a deusa do amor, ou Afrodite, também é chamada assim. E quando nós tivemos uma vez o privilégio de visitar, mostraram-nos figuras, pequenas esculturas de barro, de pés, de mãos e de braços, de coração, dos rins, pernas, que fizeram, e através destas compraram estas pequenas esculturas. Quando alguém teve problema no pé, comprava um pé e levava isto para oferecer no altar de Diana ou de qualquer outro tipo de deus que eles adoravam. Havia muitos templos em Grécia de toda a espécie de deus que as pessoas imaginavam. Alguém diz uma vez que era mais fácil em Atenas encontrar-se com um deus do que com uma pessoa, porque havia tantas deusas que se adorava ali. E imagina agora Paulo tem que entrar numa congregação tão misturada, podemos dizer, com gente de tantos lugares, e por isso é que ele fala que ele entrou não com grandes demonstrações, não com armados em grande conhecido, pessoa sábia em todas as coisas, não. Ele estava ali a fazer as suas tendas, como qualquer pessoa normal,
fazia o seu trabalho diariamente e ele fazia tendas para o seu sustento e no meio disto tudo, com muita perspicácia, ele começou lentamente a introduzir o Evangelho de Cristo. Paulo entendeu muito sabiamente que não é por força que vai fazer alguma coisa, não é por grandeza, porque ele não tem estatuto nenhum ali, embora que ele teve uma boa educação, tanto grega como rabínica, mas através da sua aproximação humilde, podemos dizer, ele conseguiu ganhar e unir também esta igreja tão diversificada. E vamos ler um pouco disto no texto, capítulo 2, versículo 1 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, versículo 1. Eu vou ler. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Porquanto foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de sabedoria, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aquelas que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. Depois, versículo 7, a partir do versículo 7, vemos o texto estruturado de uma forma invertida. Ao contrário, diz ele, versículo 7, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu esta sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor de glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do seu Espírito. Uma passagem muito densa, muito forte, muito bonita também. Kenneth Bailey usa uma ilustração interessante quando ele compara a estratégia literária, ou podemos dizer, a maneira que Paulo estruturou o texto, compara isto com o trajeto do atleta que faz salto com vara. Salto com vara. Conhecemos isto, é sempre fascinante ver os atletas correr, a sua aproximação, depois com aquela vara tentam chutar lá para o mais alto possível, cruzar a barra e cair no outro lado. É um esporte bonito, mas também perigoso, podemos dizer. Mas se nós conseguimos talvez ver a figura, pelo menos em mente temos que ver esta ação. A aproximação dele com a vara são versículos 2 a 6, quando Paulo diz: eu estou a tremer, eu estou com muito cuidado, muita sensibilidade a aproximar os coríntios, porque não é sobre mim, quem eu sou, o que eu sei, o que eu estudei, isto não tem interesse. O que interessa é o Espírito e poder de Deus a trabalhar. Depois, há uma correspondência entre o subir e o descer, representa uma estrutura invertida. Versículo 7 diz: a sabedoria de Deus foi escondida em mistério. Mas depois, no fim, versículo 10 diz: o mistério foi revelado. Portanto, há uma correspondência entre o princípio e o fim
deste texto. Depois, a seguir, tem 7b, Deus decretou para a nossa glória o plano de revelação da sua sabedoria. E no versículo 9, bem no outro lado, preparou para quem o ama. Portanto, para a nossa glória, nós somos aquelas que amam o Senhor. Versículo 8 e 9a e 9a correspondem também. Não, ele diz, esta sabedoria de Deus não era conhecida por ninguém, seja grandes, sejam importantes, seja quem fossem. E versículo 9 reitera isto a dizer que nem sequer foi imaginada que Deus escolheria um plano de salvação na sua sabedoria de uma forma que ninguém podia pensar. E vamos dizer, não é o último plano, o plano B, ou o plano de escape que Deus fez com Cristo. Ele sempre planeava, ele preparava isto, que estava oculto durante muitos séculos, para abrir e revelar a sua sabedoria, a sua salvação. E no topo tem a cruz de Cristo. Por isso ele disse, eu não entendi que eu não vou falar mais nada senão Jesus Cristo e a sua cruz. É central. Diz na primeira parte, está no centro desta estrutura, na segunda parte. Portanto, irmãos, não é por orgulho, nem por arrogância, não é por posição social, duro serviço, muitos sacrifícios, heróis gregos, imperadores romanos, nem por deuses e venerações, não por promessas e doações que vamos ganhar esta salvação. Esta salvação, de facto, Deus escondeu aos homens, em geral, porque para revelá-la no tempo certo. E nós podemos dizer, para a nossa salvação, a pessoa mais importante não sou eu, mas é Deus. Eu preciso que Deus me desperte pelo seu Espírito Santo, preciso que Deus me abra os olhos, porque só Ele pode nos salvar, só Ele pode revelar o mistério que Ele escondeu durante séculos. Precisamos da revelação do Espírito Santo. Este é o ponto da subida e o último ponto que nós vimos naquele gráfico, a sabedoria escondida em mistério e o mistério revelado no versículo 10. O segundo ponto é que Deus decretou e preordenou este plano de salvação. Ele sabia sempre que ia salvar o mundo pela cruz de Cristo. E Paulo usa o Isaías 52, versículos 3 a 15, quando ele escreve sobre isto. Ele diz, eu vou ler, Isaías 52, 13. Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria. Será engrandecido, elevado às alturas, muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Semelhantemente, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi contado verão, e o que não ouviram entenderão plenamente. Podemos dizer, para nossa glória, Cristo perdeu a glória. O plano chocante de Deus ninguém imaginava, pois nada menos que a morte horrível na cruz, junto com os criminosos, podia recompensar o pecado que nos afastou da glória. Ficamos afastados da glória por causa do nosso pecado. Cristo ficou afastado da glória para reganhar a nossa glória com Deus. É exatamente isto que capítulo 1, versículo 30 também explica. 1 Coríntios 1:30 diz, Ele é que vos deu uma vida em união com Cristo Jesus, que se tornou para nós a sabedoria e a justiça que vem de Deus.
e que nos consagrou a Ele e nos libertou do pecado. Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é a justiça de Deus, Cristo consagrou-nos, santificou-nos e nos libertou do pecado. Só Ele. E gostamos ou não, querendo ou não, é só Ele. É só aquele caminho. É o que o Naaman, o general Naaman, teve que descobrir. Não é quando foi para Israel, o general sírio, foi para Israel, porque a menina disse, lá tem um profeta de Deus que pode curar a tua leprosia. E ele achava-se muito importante para mergulhar-se no rio Jordão, que o profeta indicou. Diz, há melhores rios no meu país. Sim, pode haver muitos planos que os homens têm para a sua salvação. Há muitas religiões, são evidências disto. Mas aqui o ponto principal que é destacado é que há uma maneira que Deus considera salvação para os homens. A única maneira, através da cruz de Cristo. Como é que recebemos este mistério revelado? Não por inteligência, não por muitos estudos, mas através dos chamados de Deus, como Paulo, como os discípulos de Jesus, todos nós que já entendemos. Deus quer incluir-nos na sua equipa para ajudar pela pregação da palavra, pela pregação da mensagem da cruz. Deus quer e usa-nos, inclui-nos no seu plano para que os governantes, para os importantes, para os humildes, seja quem for, recebessem esta mensagem. Esta mensagem é entendida e recebida por aqueles que amam o Senhor Deus. Que fica boca aberta, admiradíssima, maravilhada por este Deus que durante tantos anos sabia o que ia fazer e finalmente por meio da cruz de Cristo resolveu. Do ponto mais baixo da história da humanidade, o Filho de Deus pendurado na cruz tornou-se o ponto mais alto da história, porque ali está a concentração de salvação que Deus tem para nós. E Ele perdeu a glória para nós reganharmos a glória com o Pai. Como podemos não amar Deus? Um Deus assim. Como podemos não amar um Deus que fez este plano elaborado, maravilhoso, e nós podemos olhar para trás e dizer, aconteceu. Não estamos mais com incertezas, aconteceu. É para nós, é para mim. Como podemos não amar um Deus destes? Porque Cristo saltou, podemos dizer, na figura que escolhemos, Cristo saltou a barra mais alta. A barra que ninguém pode saltar. Ele saltou para nós. E por meio dele podemos entrar na nova vida. Podemos ajudar outros a encontrar este caminho tão maravilhoso, mas infelizmente tão ausente em muitos discursos, tão ausente também em muitos corações, porque ninguém imaginava que Deus podia fazer isto através da cruz, do seu Filho na cruz de Calvário. Vamos aceitá-lo, vamos amá-lo, vamos ajudar os outros. Porque este é o único caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Obrigado, Senhor, que Tu tiveste misericórdia sobre nós, sobre mim. Obrigado que podemos entender algo tão sublime, tão maravilhoso como o Teu plano, a Tua sabedoria, que Tu revelaste pelo Teu Espírito Santo. Abençoa esta palavra nos nossos corações e faz de nós os Teus mensageiros fiéis, para colaborarmos com o Teu Espírito Santo, a Tua palavra que veio, em nome de Cristo. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo
Deus o Pai e pela comunhão do Espírito Santo. Amém. Enquanto membros da Igreja Reformada Evangélica, todos temos o privilégio de poder contribuir para a obra de Deus. Contribua de acordo com o que o Senhor puser no seu coração. Deus abençoe a sua vida.